mais uma luta de décadas dessa categoria tão importante, dos verdadeiros heróis dessa pandemia. Também manifestar o meu apoio à PEC 22 dos agentes comunitários de saúde e de endemias. Mas dizer, senhor presidente, que mais uma vez o governo Bolsonaro causa perplexidade à nossa nação brasileira. Esse episódio, mais um episódio de um escândalo no Ministério da Educação, um governo paralelo. O governo Bolsonaro é o governo dos gabinetes paralelos, né? Nós temos o gabinete paralelo do ódio, o gabinete paralelo da saúde, que fazia negociações de vacina, e agora, deputada Érica, o gabinete paralelo dos recursos da educação, de pessoas que não são nem servidoras públicas, e envolvendo o senhor presidente da República em mais um crime de responsabilidade. Segundo o ministro Milton Ribeiro, a pedido do presidente Bolsonaro, pastores faziam indicação dos prefeitos que devem receber recursos do Ministério da Educação. Um escândalo, um verdadeiro escândalo. E isso não é a primeira vez que acontece, porque se tem uma coisa que é muito comum de acontecer, deputado Padre João, nesse governo, é de fazer crimes à luz do dia. Eles fazem as coisas e as provas estão todas aí para quem quiser ver. Lembrem do que a primeira-dama Michele fazia lá na Caixa, o tráfico de influência na Caixa. O que o filho do presidente Jair Renan fazendo tráfico de influência lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, e ganhou um carro elétrico por isso. Porque essas pessoas, infelizmente, elas ganharam o governo, mas elas acham que elas são donas do Estado brasileiro. Mas não é só isso. Esse governo é o governo da impunidade, porque tudo é jogado para debaixo do tapete. E a Polícia Federal, os delegados que vão investigar esses crimes, eles literalmente são afastados, como tem acontecido, essa vergonha que é a intervenção do presidente Bolsonaro tanto sobre a Polícia Federal quanto sobre a própria PGR. Então o povo não aguenta esse tipo de governo aloprado. É um governo aloprado, não tem noção nenhuma do que é atuar republicanamente. Por isso, presidente, nós vamos tirar Bolsonaro e sua turma nessa eleição e eleger o Lula. Celebramos o Dia Mundial da Água. Creio que a água é a prioridade das prioridades ambientais do planeta, pela simples razão que sem ela nada vive. O Brasil é de longe o país que possui as maiores reservas de água doce do planeta, corresponde a 12% do total. Porém, infelizmente, não tem cuidado desse tesouro. Rios da Amazônia, onde estão as maiores reservas de água, estão sendo poluídos por mercúrio do garimpo ilegal. No Cerrado, conhecido como berço das águas, por alimentar as principais bacias hidrográficas, os rios estão secando pelo desmatamento irresponsável ou estão envenenados pelo uso também irresponsável e até criminoso de agrotóxicos. No meu estado e em minha cidade, os problemas também se repetem. O rio Tietê, um dos mais importantes do país e que corta o estado de leste a oeste, foi poluído por todo tipo de dejetos industriais e domésticos nos primeiros 200 quilômetros do seu percurso. Na região do Médio Tietê para o Baixo Tietê, o problema é a dramática redução das áreas de preservação permanente, com supressão da mata ciliar, somado ao despejo de agrotóxicos carreados de um modelo de agricultura irresponsável para o leito do rio pelas enxurradas ou por pulverização aérea. Toda semana chegam denúncias de mortandade de peixes nas regiões de Barra Bonita, Botucatu, Promissão, Bariri, Sabino, Borborema, até Guararapes, Penápolis, entre várias cidades. O rio Paranapanema já não corre mais devido às diversas barragens e ainda querem construir outras. Inclusive, tramita nesta casa um projeto de lei de minha autoria proibindo a construção de novas barragens no querido rio Panema.
E muitos deputados que dizem representar os interesses da população de São Paulo são contra a votação desse projeto. Na capital, sempre morei na Zona Sul, nas proximidades das represas Guarapiranga e Billings. Desde 1985, atuo em movimentos socioambientais, procurando defender esses reservatórios que junto abastecem mais de 7 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Ambos estão sendo inviabilizados, totalmente destruídos pela ocupações ilegais promovidos, sobretudo, por loteadores criminosos que contam, evidentemente, com a negligência ou a cumplicidade das prefeituras, inclusive a Prefeitura de São Paulo e do governo do Estado, liderado pelo governador João Dória, que infelizmente só é bom para fazer pirotecnia com medidas marqueteiras. Por isso, infelizmente, no Dia Mundial da Água não há o que comemorar, só temos a lamentar e, evidentemente, renovar o nosso compromisso de luta pelo direito à água limpa para todas as pessoas e para todos os seres. Água para a vida. Por favor, divulgar nos meios da casa e na voz do... Os agentes comunitários e de endemias são as pessoas que cuidam da vida das outras pessoas. Não adianta fazer discurso bonito que o pessoal da enfermagem cuidou de tanta gente da pandemia, perdeu tantas vidas, e na hora de fazer justiça e votar em seu favor, a gente votar contra. Essa casa já provou coisas aqui sobre outros segmentos que eu acho que devia, no mínimo, pedir desculpas para a sociedade. Eu assisti ainda antes dessa legislatura a votação da reforma trabalhista, diz que ia gerar emprego, gerou desemprego, fragilizou a relação empregado-empregador. Eu já estava aqui nessa legislatura, quando veio para cá, de forma acelerada se aprovou o subsídio na época da pandemia para as empresas aéreas, se aprovou a história da mala, de ter que pagar a mala porque ia baratear as passagens. Ninguém aguenta mais o preço das passagens nesse país. Então chega de mentir para a sociedade. Vamos privatizar o filé mignon da Petrobras porque vai baratear o combustível. Olha o preço que está o óleo, o gás de cozinha, a gasolina. Então vamos fazer justiça com um segmento merecedor de ter um piso básico. Um piso. Não é verdade que não tem, que o problema é financeiro. Olha o escândalo no Ministério da Educação. Só isso demonstra claramente que tem recurso, que se usar bem os recursos, se democratizar o uso dos recursos e não fizer maracutaia como se faz, como agora está escancarado no Ministério da Educação, dá para pagar sim o piso da enfermagem e dá para pagar os agentes comunitários de saúde e de endemia. Quero que meu pronunciamento seja divulgado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação dessa casa. Obrigado, senhor presidente.